Cara, eu sempre fui a mais nova do meu grupo de amigos. Desde pequena, eu sempre andei com pessoas mais velhas. E eu sempre fui zoada por ser mais nova por isso. E aí, chega uma fase da sua vida que você aprende a deixar de ser zoada e a zoar as outras pessoas. E aí o jogo virou, eu comecei a zoar meus amigos por eles serem velhos. E beleza. A minha frase clássica de sempre, quando eu tô com pessoas mais velhas, é: essa parada aí que vocês estão falando, eu não sei, porque não é da minha época. Quem me conhece sabe, meus amigos mais velhos sabem que eu sempre falo isso. E aí tem umas 2 ou 3 semanas eu tava numa pizzaria com 2 casais mais velhos, que já são casados e tal. Aí eu soltei minha frase clássica. E aí um deles ficou meio ressentido assim, e falou: não, porque Emily, ela acha que ela é a mais nova de todos os lugares. Ela acha que ela vai ser mais nova para sempre, mas ó, o tempo passa. Daqui a pouco você tá com 30 anos e não sei o quê. Como se 30 anos fosse muito velho, né, Clóvis? Aí, enfim. Aí, beleza, ele falou isso, me zoou. E é verdade, cara, o tempo passa muito rápido. Eu sempre fui a mais nova em todos os meus grupos de amigos, mas talvez hoje você esteja sentado aí olhando pra mim e achando que eu sou muito mais velha que você. Não sou, diga-se de passagem, beleza? Mas, enfim, essa parada, essa conversa, né, que aconteceu, essa tristeza, essa mágoa do meu amigo que fez ele soltar essa frase, me fez pensar que realmente a vida é muito curta. E aí, isso aconteceu há 2 semanas. Aí, há 1 semana atrás, o Brasil inteiro parece que parou para refletir nisso. Marília Mendonça, uma cantora que tinha 4 anos só a mais do que eu, morreu de uma hora para outra, sem avisar, sem ninguém esperar. De uma hora para outra, ela morreu. E sexta-feira passada, quando eu vi essa notícia, eu fiquei me perguntando: o que eu faria se hoje fosse meu último dia? E você, o que você faria se hoje fosse o seu último dia? O texto que a gente vai ler hoje é o texto da minha vida, porque quando eu tinha 15 anos, talvez a idade de alguns que estejam aqui, eu li esse texto pela primeira vez no meu quarto e eu tive um encontro real com Jesus quando eu li esse texto. Por isso que ninguém vai me convencer de que esse não é o salmo mais bonito da Bíblia, porque é o texto da minha vida, na minha opinião, esse é o texto mais lindo da Bíblia. Foi o texto que Jesus, cara, se apresentou para mim de maneira íntima e clara pela primeira vez. E aí a gente vai ler, espero que vocês já tenham aberto aí, Salmo 103. A gente vai ler o verso 1, o verso 2, depois a gente pula para o versículo 15, e aí a gente vai voltando e vai conversando, enfim. O versículo 1 diz assim: bendigo o Senhor a minha alma, bendigo o Senhor todo o meu ser. Bendigo o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Aí no versículo 15 ele diz assim: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Por enquanto, a gente vai ler só isso. Além da beleza assim, desse texto e do quanto ele exalta Deus por quem Deus é e pelo que Deus fez na vida do salmista, que é Davi, esse texto, quando eu li pela primeira vez nos meus 15 anos, me abriu os olhos para essa verdade que eu falei para vocês no início, de que realmente a nossa vida é muito curta. Ele fala aqui, né, a vida do homem é semelhante à relva que está aqui, floresce, daqui a pouco o vento sopra, e ninguém nem mais lembra onde estava. E eu tenho uma coisa para te dizer: por mais novo que você seja, e por mais que você pense que você vai viver muito, cara, a sua vida também é muito curta. O tempo que você vai viver aqui na Terra é muito passageiro. Em breve você estará morto na eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. E quando essa realidade veio tão claramente para mim, aos meus 15 anos, eu lembro que eu fiz um compromisso assim, diante do Senhor naquele dia, no dia que eu entreguei meu coração. Eu falei: Deus, eu nunca mais vou parar de ler a Bíblia, porque se esse versículo é verdade, e eu sei que é, a minha vida é muito passageira e eu não quero gastar ela fazendo coisas que não vão repercutir na eternidade. Então, eu nunca mais vou passar um dia sem ler a Bíblia. Foi esse o compromisso que eu fiz quando eu tinha 15 anos. E eu queria muito que todo mundo que está aqui saísse daqui essa noite com esse desejo no coração, com esse compromisso diante do Senhor, de jamais parar de ler a Bíblia, porque sabe que verdadeiramente o nosso tempo é curto e quer viver e fazer coisas que vão repercutir na eternidade. Amém? E a primeira
A primeira lição que esse texto nos ensina é que a única forma da gente viver uma vida relevante, apesar de breve, é vivendo uma vida que bendiga o Senhor. Cara, essa é a coisa mais importante que Davi nos ensina nesse salmo. O primeiro verso diz assim, o primeiro verso diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Você sabe o que significa bendizer? Bendizer significa falar bem ou cantar acerca da bondade e da grandeza do Senhor. E fazer isso só com a nossa boca, sem o nosso coração, é hipocrisia, entende? Por isso que Davi, nesse salmo, ele exorta a própria alma a bendizer o Senhor de todo o coração. Não só uma coisa que ele vai falar com a boca e vai ser da boca para fora, mas uma coisa que vem do coração. John Piper diz que Davi, nesse versículo, é como se ele já fosse bendizer o Senhor com a boca. Mas aí antes ele fala assim, alma, vem cá, olha a grandeza de Deus, olha a bondade do Senhor. Bendiz ao Senhor junto com a minha boca, vamos falar isso de todo o coração. E é dessa forma que a gente precisa viver todos os dias, a gente precisa sempre lembrar o nosso coração de bendizer ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. A gente, alguns domingos atrás, acho que 2 domingos atrás, a gente cantou aquela música, né? Com todo o ser, nós cantamos para a tua glória, nós cantamos para o teu louvor. E essa é uma música muito bonita, que na época que eu estava entrando na igreja, eu lembro que tocava muito, e essa música falava muito ao meu coração. E eu sempre achei essa música muito bonita, mas, na verdade, essa música é muito mais do que uma música bonita, entende? Essa música precisa ser muito mais do que uma música bonita. Precisa ser realidade na nossa vida, a gente precisa cantar com todo o ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus, todos os dias, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, como Davi diz nesse salmo. Lá no final do salmo, no versículo 20, daqui a pouco a gente vai ler o versículo 20, Davi meio que convida assim, os seres celestiais e todas as obras do Senhor a bendizerem junto com ele. É como se ele soubesse que todos os anjos nesse momento estão bendizendo o Senhor, louvando o Senhor, e ele quer se juntar a isso. E ele convida a própria alma, e ele convida os anjos, tipo, vamos fazer isso junto. E, cara, isso é muito maravilhoso. Isso era uma realidade na época de Davi, é uma realidade hoje também. Os anjos continuam louvando ao Senhor o tempo inteiro e a gente tem a oportunidade de se juntar e com todo o nosso coração louvar o Senhor também. E é isso que vai fazer a gente viver uma vida relevante, apesar de breve, como eu falei no início, né? A gente já ouviu aqui tantas vezes e é verdade, a gente sabe que é verdade, que Deus não fica mais poderoso ou mais santo ou melhor com a nossa adoração. Ele vai continuar sendo santo, maravilhoso, poderoso, mesmo se eu e você não o adorarmos. Mas, cara, definitivamente nós somos transformados quando fazemos isso de todo o coração. E é por isso que isso tem que trazer alegria para o nosso coração. A gente sabe que a gente vai ser transformado quando a gente louvar o Senhor de todo o coração. E é isso que eu queria convidar você a fazer, não só hoje, nesse momento aqui, daqui a pouco quando a gente vai cantar, mas para sempre, todos os dias da sua vida. E outra coisa que Davi diz muito expressamente nesse salmo é que a gente louva o Senhor por 2 motivos. Por quem Ele é e pelo que Ele fez. Vamos lá no verso 2. A gente vai ler do verso 2 ao 14, se prepara que a gente vai ler bastante coisa. Verso 2 diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. E aí ele começa a dizer, né, o que o Senhor fez por ele e faz. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Cara, como eu falei, esse trecho nos ensina que os motivos principais, iniciais do nosso louvor a Deus precisam sempre ser quem Ele é e o que Ele fez por nós. Davi descreve detalhadamente isso nesse trecho.
E o que isso traz de lição para a minha vida é que, cara, as minhas circunstâncias vão mudar, talvez elas piorem, talvez elas melhorem, não sei. Mas independente de qualquer coisa, eu vou louvar o Senhor e você também vai louvar o Senhor por quem Ele é e pelo que Ele fez por você. Em Deuteronômio 10, 21, Moisés adverte o povo de Israel dizendo assim: seja Ele o motivo do seu louvor, porque Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. E, cara, esse versículo é realidade pra gente hoje e vai ser para sempre. Galera, seja Deus o motivo do seu louvor. Por quê? Por quem Ele é e porque Ele fez grandes e temíveis maravilhas por vocês, que vocês viram com seus próprios olhos. E mais, ainda que Ele tenha feito coisas grandes e maravilhosas que vocês viram com os próprios olhos de vocês, a maior dela foi e sempre vai ser a cruz do Calvário. Essa é a maior maravilha que o Senhor fez por nós, entregar o seu Filho naquela cruz para redimir a gente dos nossos pecados. E é por isso que a gente louva a Deus. Talvez as suas circunstâncias não estejam favoráveis aos olhos humanos para você fazer isso, mas ainda assim adore ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele fez por você. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. Ele tinha inúmeros animais, ovelhas, bois, camelos, enfim, ele era muito rico. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muitos empregados, ele tinha muitos filhos. E de uma hora para outra, Jó perdeu todas essas coisas. A Bíblia, antes disso, fala o quanto que ele era temente a Deus. E depois que ele perde todas as coisas, a Bíblia diz assim: em tudo isso, Jó não pecou. E, por ao contrário, quando ele ouviu que ele tinha perdido todas essas coisas, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. As circunstâncias de Jó mudaram completamente, tudo ficou ruim de uma hora para outra, sem ele esperar. Mas ainda assim ele louvou o Senhor por quem o Senhor é, independente das bênçãos materiais que Jó havia recebido, entendeu? E como eu falei, vou repetir, é por isso que a gente precisa louvar a Deus. E não importa se eu vou morrer daqui a 50 anos ou amanhã. Esse salmo me ensina que a única maneira de eu viver uma vida relevante e de você viver uma vida relevante também é vivendo uma vida que bendiga o Senhor todos os dias. E a segunda lição que esse texto nos ensina é que, apesar da brevidade da nossa vida, o amor leal do Senhor e a sua justiça permanecem eternamente. Agora, a gente vai ler o verso 15 até o verso 19, beleza? O verso 15 diz assim: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quanto sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Cara, Davi é muito específico aqui nesse texto. Para mim, eu interpreto esse texto da seguinte maneira: você não vai viver para sempre, mas o amor leal do Senhor vai. E aí, logo depois, ele exemplifica, né? Ele mostra 3 atitudes de pessoas que vão viver para sempre, que vivem para sempre no amor do Senhor. A primeira delas é temer a Deus. Ele fala: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. Temer a Deus é entender o quão grandioso Ele é, o quão maravilhoso, o quão santo Ele é e o quanto nós não somos nada. E se colocar na presença dele com reverência, com temor, com coração contrito, reconhecendo que ele não deve nada a gente, mas ainda assim ele nos dá a possibilidade de se encontrar com ele, de ter um relacionamento com ele através de Jesus. Temer a Deus é não fugir do Senhor nunca, mas ir sempre correndo em direção a ele, como eu disse, né, dessa maneira, com o coração quebrantado, com reverência, com temor. Isaías, um profeta lá do Antigo Testamento, viveu uma experiência em que ele viu a glória do Senhor, ele teve uma visão. E a primeira resposta que ele teve quando ele viu a glória do Senhor foi justamente essa: ele temeu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado num trono e serafins voando acima do Senhor e cantando o tempo inteiro: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra inteira está cheia da sua glória. E aí, no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, a resposta que ele teve diante dessa visão foi assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Cara, isso é temor.
É isso que acontece quando a gente entra na presença de Deus. Os nossos olhos veem o Rei, reconhecem o quanto que Ele é grande e o quanto nós não somos nada. E a resposta natural do nosso coração, mesmo que não com essas palavras, mas naturalmente o nosso coração vai pensar: ai de mim, meu Deus, Deus é muito glorioso. Eu não tenho como estar na presença desse Deus. Essa é a primeira postura que Davi fala nesse salmo de alguém que vive para sempre no amor do Senhor. E a segunda é que alguém que vive no amor do Senhor guarda a aliança. Ele diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança. Essa é a segunda atitude de alguém que vive para sempre no amor do Senhor. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava debaixo da antiga aliança, aquela que eles precisavam sacrificar animais para, através do sangue desses animais, obter o perdão de Deus. Aquela aliança que só uma pessoa, uma vez por ano, podia se colocar na presença de Deus, que era o sacerdote. Mas Jesus, quando ele veio, ele inaugurou uma nova aliança. E hoje a gente vive debaixo dessa nova aliança. Guardar a aliança de Deus significa receber Jesus como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Na cruz, pelo sangue de Jesus, a nova aliança foi inaugurada e é por isso que a gente pode experimentar plenamente o que Davi escreve no versículo 12. Cara, alguém aqui sabe quanto tempo de avião dura para chegar do Brasil até o Japão? Alguém aqui sabe? Ninguém? Aí, curiosidade para você, atualidades. Do Brasil até o Japão, pelo menos, você vai gastar 24 horas num avião. Eu já passei 11 horas no avião e foi bizarramente difícil, assim. Você fica sentado naquela posição, que não tem espaço para os seus pés. É muito longe. 11 horas é muito longe. E 24 é mais do que o dobro disso. Tipo assim, eu não consigo me imaginar num avião 24 horas. Eu acho isso bizarro. Davi, no verso 12 desse texto, ele fala que assim como o Ocidente está longe do Oriente, Deus afasta para longe dele as transgressões. Cara, é como se Deus pegasse o meu pecado aqui no Brasil e escondesse lá no Japão, tipo, muito longe. Isso é maravilhoso. O sangue de Jesus na cruz que fez isso por você e por mim. O sangue de Jesus que redimiu a gente dos nossos pecados e deixa a gente longe das nossas transgressões, entendeu? Isso é maravilhoso, cara. Por causa dessa nova aliança que Jesus firmou, né, criou na cruz do Calvário, hoje, diferente da antiga aliança, a gente tem acesso direto ao nosso Deus. Não precisa mais uma pessoa só, uma vez por ano, se colocar lá com todas aquelas dificuldades. Não, cara, a gente está aqui, a gente está na presença de Deus, a gente está vivo, isso é maravilhoso. Jeremias, no Antigo Testamento, profetizou sobre essa nova aliança. Ele disse assim, Jeremias 31, verso 31, se você quiser ver depois. Estão chegando os dias quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse versículo, essa profecia do profeta Jeremias lá no Antigo Testamento, ele toca em 2 pontos que são fundamentais e que Davi também toca no Salmo 103. O primeiro, quando ele fala assim, serei o Deus deles e eles serão o meu povo, está falando justamente sobre guardar a aliança. Lembra? Guardar a aliança é aceitar Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, é guardar a aliança do Senhor. E quando Jeremias diz assim, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações, está falando de uma outra coisa que Jesus no Antigo Testamento também falou, que é a obediência, cara, cumprir os mandamentos do Senhor. E esse é o terceiro ponto que Davi levanta no Salmo 103, que demonstra que a gente realmente vive no amor do Senhor para sempre. Quem vive no amor do Senhor para sempre cumpre os mandamentos dele. A lei do Senhor está gravada no nosso coração, cara. Quando eu era criança, tinha uma música... Eu ia cantar, mas não vou cantar não, fiquei envergonhada agora. Que falava assim, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Cara, essa música marcou minha infância e minha vida de modo geral, porque até hoje, assim, toda vez que, sei lá, eu me sinto tentada a pecar ou fazer alguma coisa, eu lembro dessa música e fica na minha cabeça, obedecer é mais que importante, é prova de amor.
O próprio Jesus falou disso no Novo Testamento, quando ele fala, né, em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E, cara, a obediência é uma consequência natural quando a gente verdadeiramente ama o Senhor. Quando a gente ama o Senhor, a gente obedece a sua lei, a gente cumpre os seus mandamentos. E não é pelo nosso esforço, cara, é completamente pela graça de Deus. A gente não obedece o Senhor para obter a nossa salvação. A gente não obedece o Senhor para que a gente se sinta amado. Não é nada disso, cara. A gente obedece o Senhor porque já fomos amados. A gente obedece o Senhor porque já fomos salvos. E é pela graça de Deus que a gente consegue fazer isso. Então, é dessa maneira que a gente precisa viver, temendo a Deus, guardando a sua aliança e cumprindo os seus mandamentos. Então, a gente vai morrer, mas, cara, o amor leal do Senhor e a sua justiça vão estar sempre conosco e com os filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus. É isso que Davi fala aqui nesse salmo. Amém? A primeira aplicação desse texto é: bendiga o Senhor com toda a sua vida no pouco tempo que você tem para viver, sem jamais esquecer aqueles motivos que a gente falou lá no início, cara. Por que a gente adora a Deus? Por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Como a gente viu antes, Davi exortou a própria alma a não se esquecer de nenhuma das bênçãos que o Senhor fez por ele. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei uma coisa que eu vou repetir, talvez eu repita para sempre, porque eu realmente acredito nisso. Cara, anota as coisas que Deus tem feito na sua vida. Anota o que Ele falou com você na sua devocional. Anota aquela resposta de oração que você teve. Cara, esse versículo fala sobre isso. Bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Anota mesmo as coisas que Deus tem feito na sua vida para que você bendiga o Senhor por cada uma delas, sabe? Como o salmista fez aqui nesse versículo. E Davi, ele se lembrava dessas bênçãos do Senhor com tanta clareza que ele enumerou cada uma delas no Salmo 103. Ele fala: o Senhor me curou, o Senhor me salvou, Ele me perdoou dos meus pecados, Ele é bom comigo, Ele tem compaixão pela minha vida, Ele me deu fartura, juventude, justiça. Se você ler o Salmo inteiro depois, você vai ver Davi falando, citando cada uma dessas coisas de maneira muito bonita. Primeiro pontinho, né? Não se esqueça das bênçãos que o Senhor fez por você. E o segundo pontinho é, cara, se lembre todos os dias quem Deus é através da palavra. A gente louva Ele pelo que Ele fez, bênçãos, e por quem Ele é. Então, cara, todos os dias leia a sua Bíblia e veja quem Deus é ali e bendiga o Senhor por isso. No versículo 3 do Salmo 103, Davi diz que Deus é um Deus perdoador, então bendiga o Senhor pelo perdão que Ele dá para a sua vida todos os dias. No versículo 6 do Salmo 103, Davi diz que Deus é um Deus justo, que Ele defende a causa dos oprimidos. Então, cara, bendiga o Senhor porque Ele é justo, entendeu? No versículo 8, Davi fala o quanto que Deus é paciente, o quanto que Deus teve compaixão da sua vida, então bendiga o Senhor por isso também. Cara, já aconteceu com você em algum momento da sua vida que, sei lá, um amigo vacilou com você, te pediu perdão e você não conseguiu mais tratar essa pessoa da mesma maneira? A Bíblia diz, Davi diz claramente aqui nesse versículo que isso não existe com Deus. Quantas vezes eu já pedi perdão para o Senhor por uma coisa, por um pecado que eu tinha cometido e logo em seguida eu caí na mesma coisa. E, tipo assim, Deus não me tratou diferente, mesmo sabendo que eu ia cair de novo. Por ao contrário, Ele me tratou com o mesmo amor de sempre. E Ele sabia que eu ia pecar de novo, cara. Isso não é desculpa para a gente pecar de novo, óbvio que não. Isso é uma prova clara de que Ele nos ama e a gente precisa bendizer o Senhor por isso também. Por causa de Jesus, que inaugurou uma nova aliança, Deus, cara, Ele pega o meu pecado aqui no Brasil e esconde lá no Japão, entendeu? Ele afasta a gente das nossas transgressões. Ele não nos retribui conforme os nossos pecados. E isso precisa ser o motivo da gente bendizer o Senhor todos os dias, para sempre, para que a gente viva uma vida relevante aqui, apesar de muito breve. E Davi termina esse salmo dizendo assim: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. E como eu falei antes, Ele meio que convida assim, todas as obras do Senhor e todos os anjos a louvarem junto com Ele, de todo o coração. E é isso que a gente está fazendo aqui. Esse momento aqui, o momento que a gente está reunido no UP, no Go, no domingo, precisa ser um momento mais bacana, mais gostoso da nossa semana. A gente precisa ansiar realmente por causa disso,
por esse momento, por estar aqui, porque a nossa vida é relevante. Mas o tempo que a gente passa aqui no UP, bem dizendo, cultuando o Senhor, repercute na nossa eternidade, cara. Isso aqui que a gente está fazendo, louvando o Senhor agora com a nossa atenção, e daqui a pouco aqui com a nossa voz, com as músicas, e daqui a pouco recebendo os visitantes bendizendo o Senhor pela vida de cada um deles. Cara, isso repercute na eternidade. Isso aqui precisa ser o melhor momento da nossa semana. Em breve a gente vai morrer, e você vai passar muito mais tempo na eternidade do que aqui. Então, faça coisas que vão repercutir na sua eternidade para que você viva uma vida aqui relevante, apesar de muito curta. E a segunda aplicação desse texto é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Vocês lembram das 3 atitudes que Davi enumerou de alguém que vive para sempre no amor leal do Senhor? A primeira delas foi temer a Deus, a segunda foi guardar a aliança e a terceira foi cumprir os seus mandamentos. John Piper escreveu sobre esse texto aqui, ó. Somente o sangue e a justiça de Jesus nos perdoam e nos justificam. Porém, é a nossa obediência, apesar de imperfeita, que revela que Deus nos salvou. Nossa obediência demonstra que a nossa fé é real, que somos verdadeiros guardadores da aliança, que nos apegamos fielmente ao nosso valoroso substituto, Jesus Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: 3 pontos: temer a Deus, guardar a aliança e cumprir os mandamentos. O que John Piper está dizendo é que quando a gente obedece, quando a gente cumpre os mandamentos, a gente revela que a gente também está guardando a aliança. Por isso essa aplicação desse jeito: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. No Antigo Testamento tem um livro que é bem questionador, digamos assim, que se chama Eclesiastes. Alguém aqui já leu Eclesiastes? Levanta a mão aí, você já leu. Várias pessoas aqui já leram. Cara, o livro é bem questionador mesmo, faz você refletir e pensar sobre as coisas da vida. E é um livro de sabedoria. E o mestre começa esse livro dizendo assim: que grande inutilidade, nada faz sentido e tal, não sei o quê. E ele passa o livro refletindo acerca das coisas da vida. E aí a conclusão desse livro de sabedoria no final é esse. Esse é o penúltimo versículo de Eclesiastes. Eclesiastes 12, 13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Cara, temer a Deus e obedecê-lo é essencial para mim e para você, para que a gente viva uma vida relevante nesse mundo, fazendo coisas que vão repercutir na eternidade, que vai ser muito maior do que a nossa vida aqui, curta, passageira, breve, enfim. Eu não sei se vocês repararam o título da nossa mensagem. Eu botei, entre aspas, assim, como referência a uma música, uma pergunta: temos todo o tempo do mundo? Essa frase faz referência a uma música que Renato Russo lançou, né, no século passado. E a música celebrava a juventude. A música dizia assim: temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens. Aí, 10 anos depois que ele lançou a música, ele morreu. E ele dizia que ele tinha todo o tempo do mundo. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, a gente vê que, de fato, nós não temos todo o tempo do mundo, que o nosso tempo aqui é muito curto, é muito breve. E a gente precisa usar esse tempo que a gente tem para bendizer o Senhor com todo o nosso ser, para que a nossa vida não seja como o título dessa música, apenas tempo perdido, entende? Quem te garante que você vai viver 80 anos? Mesmo que você viva muito, quantos anos você acha que você vai viver? 90? Ah, sei lá, acho que eu vou viver 100 anos. Beleza, você vai viver 100 anos. Viveu 100 anos aqui na Terra, morreu, foi para a eternidade, ou o céu ou o inferno, sei lá. Aí, assim, não precisa nem pensar que a eternidade vai ser para sempre. Isso é muito complexo, a gente tem dificuldade de entender, mas beleza. Pensa que a eternidade vai ter 1000 anos. Aí, 100 anos, o tempo que você passou aqui na Terra vai ser 10% do que você vai passar lá do outro lado. Beleza. Agora, pensa que a eternidade vai durar 100.000 anos. E aí, os 100 anos que você passou aqui na Terra vai ser igual a 0,1% da sua eternidade. Agora, você pensa que a eternidade vai durar 100.000 anos, vezes 100.000 anos, vezes 100.000 anos eternamente. E aí, de fato, a gente consegue entender. Realmente, a nossa vida aqui não é nada, é como um sopro. A gente está aqui e amanhã pode não estar mais, a gente vai morrer.
Por isso que Rick Warren disse com muita sabedoria, ele escreveu assim: não terão passado os 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame: por que eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que eu gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Quando eu, Emily, li o Salmo 103 pela primeira vez aos meus 15 anos, meu coração se encheu de certeza de que minha vida é muito passageira, mesmo como Davi fala nesse salmo. Mas que, por isso, justamente por isso, agora só faz sentido viver se for para o Senhor, se for para louvar Ele em todas as circunstâncias e bem dizer o seu nome, ser relevante aqui, não para que meu nome seja lembrado, óbvio que não, daqui a pouco, como o Davi fala aqui, é como a relva que daqui a pouco o vento sopra e foi embora e ninguém nem se lembra o lugar onde estava. Daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado, ninguém na igreja oceânica vai saber quem eu fui, cara. Ninguém. Mas se eu viver a minha vida aqui para sempre, para bem dizer o nome do Senhor, cara, o Senhor vai lembrar de mim. E a minha vida aqui vai repercutir na eternidade. E mesmo que a minha vida aqui seja só 0,0001% da minha eternidade, eu vou ter usado ela para fazer alguma coisa boa, que glorifica o nome do Senhor e que traz alegria, propósito para o meu coração. Isso é uma convicção que, cara, só o Espírito Santo pode te dar. Eu poderia passar a noite aqui te dando os maiores e melhores argumentos. E se o Espírito Santo não fizer obra nenhuma no seu coração, não vai adiantar de nada, cara. Isso é uma convicção que só o Espírito Santo pode te dar. Mas a minha oração hoje aqui é que todos os adolescentes que estão aqui, desde o mais novo até a pessoa mais velha, tenham um encontro real com Deus vivo que a gente falou essa noite. Bendigam o Senhor com todo o ser de vocês para sempre, para que a gente viva uma vida relevante aqui, que repercute na eternidade, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Vou fazer uma oração. Deus, obrigada pela sua palavra, obrigada por esse texto que um dia transformou minha vida para sempre, Deus. Obrigada porque, mesmo que eu não soubesse ou que eu não pensasse isso, antes de te conhecer, eu tenho certeza que a minha vida não fazia sentido. E sem você, a vida de ninguém faz sentido, Deus. A nossa vida só faz sentido se for por você, para você. Obrigada, Deus, porque um dia, através da sua palavra e do Salmo 103, o Espírito Santo falou ao meu coração e eu entendi que era para eu viver para sempre para você. E aí tudo fez sentido e a minha oração é que todos os adolescentes aqui tenham esse encontro com você também, Deus, do mesmo jeito que um dia eu tive. Que o seu Espírito Santo toque no coração de cada um, que todos eles vivam uma vida relevante, vivam debaixo do seu amor, Deus, com temor, guardando a sua aliança e obedecendo aos seus mandamentos porque te amam. Deus, essa é a nossa oração. Recebe o nosso louvor nesse lugar, Pai. É de todo o nosso ser, é com toda a nossa alma, para a honra e glória do nome de Jesus. Paizinho, em nome de Jesus, amém.